Olá a todas e a todos, o meu nome é Ana Cláudia Santano, eu sou coordenadora geral da Transparência Eleitoral Brasil e estou participando desse curso introdutório sobre observação eleitoral. Como vocês já vêm acompanhando nesse curso, o coordenador de missões, João Vitor Borges Paulino, já deu ali algumas informações como que nós abordamos o tema da observação eleitoral. Por outro lado, aqui no segundo módulo, a gente já vai ver alguns temas técnicos, não tanto de prática, mas vocês também precisam saber da onde que veio a observação eleitoral. Afinal de contas, quem teve a ideia, se é que teve algum autor ou autora, né, nesse sentido, mas também qual é o fundamento para a gente poder organizar e realizar missões de observação eleitoral. Portanto, aqui nesse módulo, a gente vai contextualizar o marco jurídico, né, que dá esse apoio, que dá esse fundamento às missões de observação eleitoral, bem como que dá garantias às missões para que elas sejam realizadas em democracias pelo mundo afora. E isso é bom dizer também. As observações eleitorais, elas podem acontecer, elas podem atuar em todos os países, democráticos ou não, inclusive, né? Há muito debate sobre isso na literatura, inclusive, sobre missões de observação eleitoral em regimes não democráticos. E talvez seja aí a origem da ideia da observação eleitoral. Porque quando a gente pensa num regime autoritário, com certeza estamos pensando no resgate da democracia como um todo. E nada mais propício para isso do que missões de observação eleitoral, para justamente poder acompanhar a preparação dessas eleições que se pretendem que sejam feitas, bem como a participação das pessoas e a regularidade nos procedimentos que são aplicados, né, ao longo desse processo eleitoral. Inclusive, é bom lembrar que os regimes autoritários se utilizam de eleições para permanecer no poder. Portanto, a gente tem que ficar bem de olho aqui, porque nesses casos mais críticos, as missões de observação eleitoral não devem ser utilizadas para a legitimação de um resultado já previsível ou de um resultado que definitivamente não seja produto de um procedimento regular e da legalidade de uma eleição que se pretende fazer. E é pensando nisso que as missões de observação eleitoral surgiram. Então, a primeira ideia, né, das missões veio lá atrás, em 1950, etc., justamente para acompanhar as transições democráticas que estavam acontecendo no mundo. Só que a gente já passou dessa etapa. Em pleno século XXI, a gente pode dizer que a gente já conhece a democracia, né, o fenômeno democrático, e que a gente pode também trabalhar mais além, porque a democracia sozinha não se sustenta. A gente precisa manter a democracia viva, manter a democracia fortalecida e colocar ao lado dessa democracia um outro conceito que aí sim tem tudo a ver com a observação eleitoral. E esse conceito se chama integridade democrática. Professora, o que é isso? O que é integridade democrática? É justamente o objeto de estudo de uma observação eleitoral. A partir do momento que a gente tem uma ideia de democracia, no nosso caso aqui no Ocidente são democracias liberais, baseadas num critério de liberdade, de igualdade, de participação, a gente também adere a um modelo internacional de democracia. E esse modelo internacional a gente pode chamar de estándares internacionais de um regime democrático. Só que, mesmo nos tratados internacionais, e aqui a gente vai falar muito de direitos humanos, porque sem a democracia não há direitos humanos, né? Isso é um consenso, inclusive, em toda a doutrina, em toda a literatura, o fato é que, nessas democracias, já há um piso básico. E é esse piso básico, é esse nível básico do que a gente entende por democracia que a integridade democrática vai prestar atenção. É claro que a gente sempre quer maximizar esse nível e a gente vai trabalhar para isso. Só que alguns sistemas podem mais e outros sistemas não conseguem tanto. Então, as missões de observação eleitoral vão analisar justamente esses tópicos que comportam, né, o conceito de integridade democrática. Fazendo essa breve introdução, agora a gente vai passar para a legislação internacional, porque afinal de contas eu acabei de mencionar justamente esse piso mínimo, né, de uma democracia liberal, só que isso já está estabelecido nos tratados internacionais de direitos humanos. E olha, eu devo dizer o seguinte,
o Brasil ele aderiu a praticamente todos os tratados de direitos humanos no mundo. E isso não é nenhuma surpresa, porque, afinal de contas, desde a época da volta da democracia brasileira, né, a partir da Constituição de 1988 e até a reabertura democrática, a partir de 85, 87, a gente pôde ver a disposição do Estado brasileiro em realmente entrar nesse novo estágio da sua existência, que é a adesão plena aos tratados internacionais de direitos humanos. E aqui a gente vai falar da ONU, da Organização das Nações Unidas, que tem ali vários tratados abordando o tema da democracia, inclusive como a base, né, dessa construção de uma sociedade democrática. E, por outro lado, a gente também vai falar da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que é uma organização internacional que alcança os países das Américas, né? Vale lembrar que o Brasil faz parte da América do Sul e que, junto com o Brasil, acho que praticamente todos os países das Américas são países membros, são estados membros da OEA e que, portanto, se submetem a esses tratados internacionais. Só antes também de entrar em cada um dos tratados, a gente precisa pensar o seguinte: se o Brasil, como um estado autônomo e soberano, decidiu aderir a tratados internacionais, significa dizer também que o Brasil responde pelos seus atos dentro desse tratado. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito próprio das ciências jurídicas, mas para trazer para vocês bem mastigadinho, a gente precisa pensar que é mais ou menos um contrato. O Brasil ele foi lá e aceitou fazer parte desse contrato que a gente chama de Tratado Internacional de Direitos Humanos. E caso o Brasil não cumpra este contrato, nesse caso, o Brasil pode estar sujeito a sanções, apenas a punição. E essa punição vem da esfera internacional. Então, como aqui, no tema da observação eleitoral especificamente, a gente vai falar tanto da ONU quanto da OEA, a gente precisa pensar que o Brasil já não tem como escolher estar na democracia ou não. Existem obrigações que o Estado brasileiro assumiu por meio desses tratados internacionais e que vários deles se conectam com a obrigatoriedade de ter dentro de si, dentro da sua democracia, missões de observação eleitoral. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar que um tratado internacional é super importante para a gente poder entender o nível básico da democracia que temos, né? E aqui, claro, tem muito debate sobre direitos políticos, etc. Lembrando que esse curso é meramente introdutório, mas é aqui também que a gente precisa pensar na observação eleitoral como parte dessa ideia de uma democracia básica, como parte de uma participação política nos assuntos públicos que estão em todos os tratados internacionais de direitos humanos que a gente vai ver. Bom, vamos lá puxar então o primeiro tratado, que tecnicamente não é um tratado, é uma resolução, mas isso não importa para nós, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas de 1948. Gente, a gente está falando lá dos anos 50, do século passado, e mesmo assim, nesse período pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente já tinha muito anseio pela democracia no âmbito mundial. E nesse sentido, o Brasil também participou, né, da fundação da ONU, da Assembleia Geral da ONU, que acabou aprovando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 21.3, está dizendo lá um contorno básico do que a ONU entende como uma democracia que deve ser seguida pelos seus Estados-membros. E aqui a gente vai ver alguns elementos, como, por exemplo, voto livre, voto secreto, a necessidade de participação das pessoas nos assuntos públicos e assim por diante. Lembrando que esse modelo atende literalmente a uma estrutura liberal da democracia, que é a qual a gente aplica aqui no mundo ocidental. Por outro lado, também não há um regramento detalhado como a gente está acostumado aqui no Brasil, não. O Tratado internacional é mais genérico e, principalmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela estabelece o básico que as pessoas precisam ter para justamente ter uma vida digna, um conceito de vida digna. E dentre esses critérios, um deles é a democracia.
com acesso ao voto, com participação nos assuntos públicos, voto secreto, universal, né? Lembrando que nos anos 50 havia ainda esse debate, e hoje em dia, espero eu, que o voto seja universal em todo o globo, porque já não se discute a necessidade de que todo mundo possa votar. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela serviu de base para outros tratados internacionais no âmbito da ONU que também trabalham com o tema dos direitos políticos e, portanto, com a democracia. No caso aqui, eu vou citar o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E neste pacto que nós temos, que ele é de 1966, lá no artigo 25, está mencionando claramente também a democracia. É nesse sentido aqui que a gente vai conversar, porque esse tratado, ele já é um tratado mesmo, portanto, ele tem força vinculante, o Brasil precisa cumprir esse tratado. Nesse caso, a gente já tem mais regrinhas lá. Então, a gente já tem uma ideia de democracia representativa, de eleições diretas, de voto universal, de voto secreto, de eleições justas e igualitárias. Esse conceito remete, claro, a um juízo próprio de valor das pessoas, é muito discricionário ele, inclusive, só que, nesse ponto específico, a integridade eleitoral entra diretamente. Porque se a gente está procurando ter eleições justas e igualitárias, significa que está todo mundo participando, significa que todo mundo está tendo acesso a todos os elementos das eleições e assim por diante. Então, a gente não tem exclusão, nem de candidaturas, nem de partidos, etc. E tudo isso é objeto da observação eleitoral, né? Como vocês vão ver aqui no curso, vocês vão ter acesso a uma lista de elementos que podem ser observados durante um processo eleitoral. E, nesse caso, o comportamento dos partidos, o comportamento da autoridade eleitoral e o comportamento das candidaturas é vital que seja objeto de observação. Mas, dito isso também, nesse ponto que a gente fala de voto secreto, de voto livre, né? Tão importante para a gente isso, porque nem todo mundo tem um voto livre. Às vezes as pessoas são coagidas a votar, às vezes há uma compra de votos massiva, também uma venda de votos, né? É bom que se diga, e assim por diante. Isso tudo viola a ideia de voto livre que está no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da ONU, tá? Então, lá no artigo 25, a gente tem, sim, o direito de votar, o direito de ser votado e o direito de participação nos assuntos públicos. E essa participação nos assuntos públicos se dá, no nosso caso aqui desse curso, pela observação eleitoral. Lembrando a vocês, né, gente, que nós estamos muito acostumados a acompanhar as eleições do ponto de vista político. E eu acho que é bem natural a gente pensar assim. Só que, por outro lado, a gente precisa pensar que as eleições também são um grande procedimento, né? Um grande momento de cumprimento de regras, de regularidade dessas regras, né? E que vão terminar num resultado que a gente possa dizer, bom, esse resultado é válido, esse resultado aqui realmente ele é fruto de um processo eleitoral legítimo, né? Então, é nesse sentido que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos fala no voto livre e também na participação nos assuntos públicos. Mas vejam só vocês, essas condições também vão se repetir quase literalmente ali, se a gente for fazer uma comparação da Declaração Universal dos Direitos Humanos com a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que também é de 48. Vocês podem pensar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, ela é anterior à Declaração Americana, que é da OEA, mas não é não. É alguns meses antes, a Declaração Americana já estava vigente aqui nos continentes americanos. E também é com base na Declaração Americana que a gente vai ver uma ideia de democracia representativa e como fundamental para a realização dos direitos humanos. No caso da declaração, ela denomina direitos e deveres do homem. Nesse sentido, gente, então aqui a gente pode falar que há uma coisa muito parelha entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração Americana, da mesma forma que a gente pode afirmar, claro, guardadas as devidas proporções, do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que é do âmbito da ONU, para a Convenção Americana de Direitos Humanos, que a gente também chama de Pacto de San José da Costa Rica, que também é de 69, né? Lá no artigo 23, e esse artigo é muito poderoso, sabe, gente? Eu convido vocês
a jogarem no Google aí para que vocês deem uma olhada no texto. Ele é muito poderoso, por quê? Porque ele vai falar exatamente o que o Brasil tem que fazer dentro da sua democracia. Claro, não é só o Brasil, é quem aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos no âmbito da OEA, no âmbito da Organização dos Estados Americanos. E o que está dizendo ali, professora? De novo, então, a gente vai ver o voto secreto, o voto universal, a eleição justa, a eleição igualitária, a participação nos assuntos públicos, etc. O artigo 23, ele também traz as possibilidades de vedação do direito do voto, né? É um debate tão interessante, quem pode votar, quem não pode votar, e ali são proibições mínimas, né? A gente tem muito debate sobre isso, principalmente aqui no Brasil, e também o direito, né, de ser votado, afinal de contas, a gente também tem o direito de se candidatar. E no caso da observação eleitoral, a gente não vai interferir nisso, mas a gente vai participar desse assunto público que é a eleição, que é a realização da democracia, por meio das missões, né? Então é nesse sentido que aqui eu convido vocês a darem uma olhadinha no artigo 23 do Pacto de San José da Costa Rica, para que vocês olhem ali os critérios do que esse tratado entende como democracia. Mas vejam só vocês, a gente tem um outro documento internacional que é tão importante quanto o Pacto de San José da Costa Rica. E esse documento se chama Carta Democrática Interamericana, que não é um tratado internacional tecnicamente falando, é uma resolução da OEA, tal como a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma resolução das Nações Unidas. Só que na Carta Democrática Interamericana a gente tem sim um capítulo completo sobre observação eleitoral. Por que isso, professora? Porque a Carta Democrática Interamericana é um documento muito focado num conteúdo de integridade democrática. E ali vocês vão ver não só cada capítulo falando dos critérios que a gente vai falar da integridade democrática para que a gente realize eleições diretamente, né, num quadro de legalidade, de regularidade, de normalidade, mas a gente vai ver também alguns tópicos que as missões de observação eleitoral da OEA aplicam, né? E isso serve de base como boas práticas para outras missões de observação eleitoral pelo mundo afora. Lembrando que as missões da OEA, né, aqui no curso a gente vai mencionar bastante sobre isso, eles são de alta qualidade e eles também colaboram com as boas práticas da realização de missões. Então eu convido vocês a darem uma olhadinha nesse capítulo da Carta Democrática Interamericana que fala da observação eleitoral. E vocês podem estar pensando, mas professora, até agora a gente falou de tratados internacionais, a gente falou de um monte de coisa, mas e a legislação brasileira, né? Como é que fica tudo isso? Olha, gente, durante muito tempo a gente meio que ignorava o tema da observação eleitoral, sabe? Só que o fato é que a própria Constituição brasileira de 1988 já traz ali não só a possibilidade de missões, mas como de participação em assuntos públicos. Está bem alinhada com os tratados internacionais que a gente trabalhou aqui nesse módulo agora, né? E então eu também convido vocês a darem uma olhadinha, por exemplo, no artigo 15 da Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 14, que fala do direito de voto, do direito de participação. Todo esse capítulo, toda essa partezinha da Constituição, na verdade, é muito importante para a gente, né? Só que a Constituição, lembrando, ela não tem um regramento muito detalhado, não. É natural que a gente tenha que detalhar ainda mais em outras leis, né? Uma lei ordinária, uma lei complementar, etc. Depende do caso. A gente não tem essa lei, tá? Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma lei formal. Tem até alguns projetos de lei, né, no novo Código Eleitoral, por exemplo, que está lá no Senado, tem alguns dispositivos sobre observação eleitoral, muito gerais, mas o tema já está ali. Em compensação, a gente ainda não tem uma lei formal sobre isso. Aqui no Brasil, como a gente ainda é meio novinho no tema, a gente está começando a debater alguma legislação mais formal referente a isso. No nosso caso, a gente não tem, volto a dizer, uma legislação vinda do Congresso Nacional, portanto, uma lei ordinária, uma lei complementar, etc. A gente não tem essa lei do Congresso Nacional falando sobre observação eleitoral. Talvez seja uma questão de tempo, tá? É muito natural que um tema, quando entra na agenda, no debate público, essa lei surge. Mas, por enquanto, ela ainda não surgiu.
No entanto, também não é correto dizer que a gente não tem nada. A gente tem sim. E a gente tem uma resolução por parte do Tribunal Superior Eleitoral. É a resolução que rege, né, as missões e que vai entrar um pouco nas propostas de lei que nós temos em trâmite no Congresso Nacional. O caminho foi meio o inverso, mas ele fecha no final. Eu só queria mostrar para vocês aqui essa sugestão, né, que nós temos no projeto de lei complementar 112 de 2021, referente ao novo Código Eleitoral, que está em trâmite no Senado Federal nesse momento, e que há, sim, um regramento mais geral, pelo menos uma menção, ao tema da observação eleitoral. Então, nesse sentido, a gente já está começando a falar lá dentro do Congresso sobre o tema, o que já é ótimo. A própria Transparência Eleitoral Brasil participou de audiências públicas em algumas ocasiões, tanto no debate do novo Código Eleitoral, como também da mini-reforma eleitoral de 2023, falando da necessidade de se regulamentar as missões dentro de uma lei vinda do Poder Legislativo, né? Porque é o Poder Legislativo que tem a competência de aprovar leis aqui no Brasil. Então, esse debate já está posto, e por isso mesmo que eu particularmente acho que é uma questão de tempo, né? Uma questão de maturação do tema e de tempo para a aprovação dessa legislação nacional. Só aqui para que vocês saibam, né, que existe, tem um capítulo, tem um livro, né, se chamou de livro no projeto 112 de 2021, referente ao novo Código Eleitoral, ali a menção às missões, né? Eu só vou pedir licença para ler aqui para vocês. Está numerado como o artigo 358, dizendo que as missões de observação eleitoral nacional e internacional, portanto, duas modalidades aqui, podem ser promovidas com vistas a acompanhar qualquer processo que implique na decisão política dos cidadãos, entendendo-se por tais as eleições periodicamente realizadas, essa que a gente realiza de 2 em 2 anos, tanto municipais quanto gerais, mas também consultas populares de caráter nacional, estadual ou municipal, assim compreendidas, e aí o projeto já traz, né, novas hipóteses. Portanto, o que a gente está falando aqui? E é bom também que se desmistifique isso. Uma observação eleitoral, uma missão de observação eleitoral, pode atuar em qualquer processo de eleição que não é somente aquele geral, aquele nacional. Pode ser de eleições municipais, pode ser de plebiscitos, pode ser de referendo, né? Para aqueles e aquelas que viveram aquela época, a gente já teve um plebiscito e um referendo aqui no Brasil. O plebiscito era sobre qual tipo de governo que nós queríamos depois da Constituição de 88, né? Ganhou o presidencialismo, diga-se de passagem, e a gente teve também o referendo referente ao porte de armas, né? Então, nesses dois processos, a gente também poderia ter missões de observação eleitoral. Por quê? Porque o X da questão aqui não é uma eleição para uma candidatura, é o direito das pessoas de participarem desse processo de decisão. É esse o núcleo, o principal objeto da observação eleitoral, né? Então, para ver também a regularidade do procedimento e tudo mais. Vejam nesse dispositivo que ele está bem alinhado, inclusive, com a participação das pessoas nos assuntos públicos. Porque, afinal de contas, se o Brasil mesmo aderiu a tratados internacionais, como a gente viu, falando, né, que deve permitir a participação de seus cidadãos nesses processos que lidam mais com agendas públicas, com temas públicos, então nada mais natural que isso não fique limitado às eleições, mas que isso seja ampliado, né, que isso seja levado para outros lugares, né, enfim. Bom, nesse aspecto, então, a gente tem essa sugestão e eu gostaria de passar aqui para a resolução do TSE número 23.678, de 17 de dezembro de 2021. Ou seja, é uma resolução que ela foi aplicada recentemente e ainda vai perdurar no tempo, né? Já é uma normativa. É isso que eu gostaria de deixar isso bem claro. Embora a gente não tenha uma lei saída do Congresso Nacional, o próprio TSE tem prerrogativa normativa, né? Para quem é mais familiarizado com as eleições sabe muito bem disso, mas para quem não é, saibam que o TSE tem uma resolução para cada elemento da eleição. Então, vai ter uma resolução do registro das candidaturas, das convenções partidárias, da propaganda eleitoral, do financiamento de campanhas, por aí vai, dos atos gerais das eleições, né? E daí entra
o sistema eletrônico de votação, a apuração dos resultados e por aí vai. E no nosso caso aqui tem uma resolução específica sobre observação eleitoral, tá? E o que eu gostaria de trabalhar nessa resolução com vocês? Ela é uma resolução completa, na nossa opinião, né? Ela está bem alinhada com o que a gente chama de estándar internacional de missões de observação eleitoral, né? Nós, da Transparência Eleitoral Brasil, participamos tanto da audiência pública com o TSE referente a esse tema, a gente aportou sugestões e também a gente colaborou institucionalmente para a elaboração da resolução. Mas vejam só vocês, essa resolução ela é bem interessante por quê? E até para vocês tirarem dúvidas sobre o que é observação eleitoral, mas do ponto de vista do TSE. Tem lá uma definição sobre o que é observação eleitoral, a gente precisa saber o que é, né? Então, traz uma definição, traz também um maior foco em missões de médio e curto prazo, né? E, claro, aqui é uma decisão da Corte, né? Poderia ser missões de longo prazo, como acontece com a União Europeia, também porque existem metodologias de missões que têm o que a gente chama de missão avançada, né? Aquelas que vão antes, que vão mapear o país, que vão colher informação antes, que vão ali preparar o terreno, por assim dizer, né? No nosso caso aqui, a gente já tem uma resolução que está focada no período eleitoral, né? Então, o credenciamento de observadores e observadoras vai começar ali no comecinho, um pouco antes do início da campanha, mas que vai atender ali a um médio e curto prazo, né? O que a gente chama. Também tem um foco bem centrado nas missões nacionais, né? E aqui é interessante a gente perceber o seguinte, essa assimetria, né, entre missões internacionais e missões nacionais, nós entendemos, né, que isso pode ser solucionado ao longo do tempo. Por quê? Porque, vou tomar exemplo as eleições de 2022. As eleições de 2022 teve maior número, até agora, de observação eleitoral internacionais, né? E essas missões internacionais dialogam muito com as nacionais. Existe um diálogo e existe também uma complementação de informações. Então, a gente, por exemplo, lá da Transparência Eleitoral Brasil, a gente conversou com a OEA, a gente conversou com o Carter Center, a gente conversou com o Parlasur, que também traz a missão de observação eleitoral dos parlamentares do Parlasur, e assim por diante. Então, a gente teve reuniões, a gente trocou ideias, a gente trocou informação também, porque é necessário, já que estamos em período de observação eleitoral, a gente precisa ali também, primeiro, validar as nossas informações, né? E também colaborar com as outras missões. É muito importante a gente trabalhar nessa ideia também de colaboração de outras missões, né? Porque uma missão só não vai conseguir englobar todo um processo eleitoral. Então, por isso que é interessante ter várias missões e todas elas colaborando entre si, né? E num diálogo, numa promoção mútua, justamente para poder ter a maior quantidade de informação possível sobre uma determinada eleição. Então, aqui nesse caso, foi a opção da Corte dar um maior foco para missões nacionais, né? Então, claro, isso é um pouco natural se a gente for pensar, até porque as missões internacionais podem ter acordos específicos, podem ter normas específicas, porém, talvez incluir um pouco mais as missões internacionais nessa resolução não seria de todo negativo, muito pelo contrário. A resolução também traz direitos e deveres dos observadores. E aqui, eu gostaria de chamar a atenção para um seguinte, né? Vocês vão ver isso ainda nesse módulo com maior detalhe, sobre os direitos e deveres dos observadores e tal. Só que o fato é que a gente precisa seguir isso à risca, porque tanto a resolução do TSE quanto muitos outros documentos internacionais estão baseados em boas práticas da observação eleitoral, né? Então, é importante, por exemplo, a gente pensar que é um direito do observador e da observadora eleitoral ter acesso às informações oficiais. Isso pode parecer óbvio, mas no meio de uma missão de observação eleitoral, às vezes há situações de que esse acesso não é lá tão automático assim. Então, ao mesmo tempo que o observador ele é credenciado, formalmente credenciado, que tem uma credencial e ele deve usar essa credencial em todo momento que ele está exercendo funções de observação, por outro lado, o que a gente vê também é que esse acesso precisa ser garantido. Por outro lado também, em questão de segurança, o observador e a observadora também têm o direito de ser protegido, né, de perigos, etc. Infelizmente, e aqui eu vou fazer um parênteses,
Infelizmente, no mundo, observadoras e observadores são ameaçados em processos eleitorais que contam com mais tensão, né? Infelizmente. E não é à toa que até no ano passado, até recentemente, a gente tenha recebido uma grata notícia das Nações Unidas, que desde a sua relatoria de liberdade de expressão e de participação nos direitos políticos, declarou os observadores internacionais como defensores de direitos humanos. Porque, de fato, quem exerce a observação eleitoral, de fato, está exercendo seus direitos políticos e está cuidando dos direitos políticos das outras pessoas. Porque, afinal de contas, se a democracia não funciona direito, provavelmente o resto da árvore também não vai estar muito regular. Então, a partir do momento que se declara todos os observadores e observadoras no mundo como defensores de direitos humanos, aí sim há uma proteção internacional que vem, né, em cima dessas pessoas e que obriga os países onde elas atuam justamente a proteger essas pessoas, né? Há casos bastante complicados de ameaça, de situações de perigo mesmo, de violência física, né? No nosso caso, devo dizer que a gente toma muito cuidado com a segurança e também é um dever do Estado nos proteger, bem como um direito nosso sermos protegidos, né? Então, só para fechar esse parênteses. Um outro direito dos observadores eleitorais, e que também está na resolução, é justamente ter um contato por parte do TSE, né, nesse caso, para poder se comunicar com os TRS. Né? Então, por exemplo, eu gostaria de saber quando que vai ser preparado o contingente de urnas eletrônicas no estado do Amapá. Tá? Eu vou citar um exemplo. Eu preciso saber com quem falar no TRE para poder viabilizar a minha ida para lá e verificar isso presencialmente, até para ver se todos os procedimentos de preparação das urnas estão sendo realizados, tá? Então, é um direito do observador e da observadora saber quem é esse ponto focal, que é o que a gente chama tecnicamente na resolução. Quem é esse ponto focal? E isso também vai ser indicado pelos TRS. E os TRS também têm o direito de saber quem são esses observadores. Eles também têm o direito de receber pessoas credenciadas e pessoas que não prejudiquem nenhum dos procedimentos e nenhuma das rotinas estabelecidas pelo tribunal ou até pelo juiz eleitoral. E aqui eu vou linkar um pouco o dever dos observadores. É dever do observador agir com neutralidade, agir com objetividade e agir com imparcialidade. Vocês vão ver isso com mais detalhe ainda no curso, mas a própria resolução traz isso. E é muito importante aqui a gente ressaltar que todo mundo tem o seu papel no processo eleitoral. Portanto, os observadores têm o deles, que eles vão ficar literalmente observando, né? A gente até usa essa metáfora. O observador observa, que é a coisa mais óbvia do mundo. Só que quando a gente fala isso, é literalmente ficar observando. Não é se meter, não é se intrometer, não é dar conselhos. Eu acho que você devia fazer assim ou assado. Não, não, não. Vocês não podem abrir a boca, literalmente, se vocês veem alguma coisa de errado. Isso é função de quem? Isso é função de fiscais de partido, que têm o seu papel, e isso também faz parte da própria Justiça Eleitoral, dos servidores da Justiça Eleitoral e mesários, que têm a função institucional de agir em caso de erro de procedimento, distorção, falha, coloquem aí a palavra que quiserem. No caso dos observadores, qualquer coisa que seja observada é o quê? Reportada. Não é dita, não é falada, não é informada fora de relatórios, né? Então, existe também todo um tratamento de informação que é pautado pela ética e pelas boas práticas globais de observação eleitoral. É dever dos observadores, portanto, respeitar todas as funções institucionais da mesa, né, de votação, do presidente de mesa, dos outros mesários, dos fiscais de partido, bem como os fiscais de partido também têm que respeitar os observadores. Cada um tem o seu papel. E aqui é importante, para a gente guardar a neutralidade dos observadores e observadoras, que essas pessoas que vão ser observadores não tenham qualquer vínculo com candidaturas, com partidos políticos, com a justiça eleitoral ou qualquer outro vínculo que gere conflito de interesse. Tá? É bem importante isso. Todo mundo tem espaço para participar nas eleições, mas se alguém quiser ser observador,
a gente precisa cuidar muito da imparcialidade, objetividade e neutralidade dessa pessoa diante desse processo que ela está observando. Bom, a resolução traz tudo isso, também convido vocês a darem uma olhadinha na internet, né, no texto, não vou ficar aqui lendo, porque senão fica muito maçante, fica muito chato, mas aqui eu estou passando um pouco as regras gerais que estão lá na resolução. Tem uma outra questão também que eu gostaria de chamar a atenção, que é o procedimento de credenciamento de observadores e de eventual descredenciamento. A Corte tem total prerrogativa de estabelecer como que a pessoa vai ser credenciada para a observação eleitoral. É preciso ter um controle, né? Da mesma forma que tem para candidaturas e partidos e fiscais de partido, a Justiça Eleitoral também deve ali, né, por exemplo, analisar se a pessoa que quer ser observadora tem filiação partidária. Se ela tem filiação partidária, ela não pode ser observadora eleitoral. Ela pode ser fiscal de partido, mas ela não pode ser observadora eleitoral. E nesse caso, a Justiça Eleitoral, aí sim pode bater, né, aqui o documento e dizer, ó, essa pessoa aqui é filiada, portanto não pode ser credenciada. Então esse procedimento regular e deve ser institucionalizado, esse procedimento, está lá na resolução. Então, quais são os documentos que tem que apresentar, enfim, esses detalhes que a gente precisa apresentar mesmo para a Justiça Eleitoral para poder receber o credenciamento como observador. E no caso ali, também é importante que a resolução traz, isso é positivo, de eventual descredenciamento. Por quê? Porque se os observadores eleitorais estão, de alguma forma, utilizando de suas funções para poder tumultuar o processo eleitoral, para poder interferir nas eleições, etc., pois a Justiça Eleitoral tem total direito, mediante um procedimento, de proceder com o descredenciamento dessa pessoa. Então, é nesse sentido aqui que a resolução, muito acertadamente, portanto, isso é positivo, que a resolução traga o procedimento também de descredenciamento das pessoas observadoras, porque uma vez credenciado também, essa pessoa precisa ser independente, é outro direito da observação eleitoral. Os observadores devem ter a independência de fazer as anotações que são devidas e de passar para a missão, principalmente para a equipe base, né, da estrutura da missão, tudo o que ela observou, sem nenhum juízo de valor, portanto, de maneira objetiva, porém, se há coisas para serem melhoradas, que o observador tenha a independência de poder reportar isso para que sejam feitas as análises necessárias e as recomendações para as autoridades, para a autoridade eleitoral, poder executivo, legislativo, etc. Tá? Também nessa resolução há a separação do credenciamento da missão, que é uma coisa, portanto, tamanho da missão, estrutura, metodologia, etc., e dos observadores, porque são 2 credenciamentos. De momento, o TSE está aplicando 2 credenciamentos, que é um da missão e outro dos observadores, e são procedimentos quase que paulatinos, mas as regras estão ali, né, quase que continuados, mas as regras estão ali na resolução. Até porque a gente precisa entender que é uma resolução, por ter um perfil normativo, por ter força de lei, precisa sim prever como que acontecem os procedimentos, etc. E ali também, né, por último, eu gostaria de falar um pouco sobre a obrigação da publicação dos relatórios finais das missões e o direito de resposta. Aqui é bem interessante, e isso aqui é uma boa prática das missões de observação eleitoral. Toda missão de observação eleitoral vai colher um monte de informação, ou pelo menos se supõe que façam isso. Nós aqui na Transparência, a gente tem um volume de informação depois de uma eleição que é muito grande e inacreditavelmente legal. Assim, é bem essa expressão que eu queria usar. Porque a gente sabe de muitas coisas que talvez no olho nu, no olho assim, sem nada, a gente nem perceberia. Mas dos mínimos detalhes ali a gente consegue colher. E o que a gente faz com tudo isso? A gente não joga fora, não. A gente faz análises, a gente valida, a gente estuda, né? E daí faz ali o que a gente chama de um compilado de informações, que é o relatório. Esses relatórios, no nosso caso, a gente tem os relatórios parciais, tanto de primeiro quanto de segundo turno, e a gente tem o relatório final, que a própria resolução traz ali um prazo, né, depois de 1 ano da realização das eleições, é o prazo da resolução para que esse relatório final seja publicado, seja entregue à Justiça Eleitoral, no caso o TSE,
E esse relatório final vai esgotar o tema, ou seja, nas eleições, sei lá, de 2024, ocorreu isso, ocorreu tal. E a gente recomenda que, a gente, no caso, a Transparência Eleitoral Brasil, recomendamos que seja revisto o procedimento de registro de candidaturas, ou recomendamos que exista uma maior capacitação dos mesários para que não se incorram em erros. E assim por diante, tá? Então, esses relatórios finais servem para isso. Não significa que os relatórios parciais também não possam trazer recomendações. Podem e devem, porque, na verdade, a missão de observação eleitoral nada mais quer que o processo eleitoral seja o mais perfeito possível. Isso é impossível quase, tá? Mas a gente pode entender também que se a gente está falando de uma consolidação democrática, de um desenvolvimento dessas práticas democráticas, a gente também está falando de melhoria dos procedimentos. Então, não é a crítica pela crítica, né? Os relatórios devem trazer recomendações. Afinal de contas, a Justiça Eleitoral e as instituições em geral não têm o olho do observador, não têm a metodologia da observação eleitoral. Então, eles, né, se a gente quer realmente que as coisas mudem, a gente precisa recomendar essas mudanças. E o direito de resposta, o que é? O direito de resposta é uma boa prática também que inicia um diálogo entre as missões de observação eleitoral e também a autoridade eleitoral. Porque, às vezes, a gente coleta lá uma série de informações e a gente olha e diz, mas isso aqui não estou conseguindo entender dentro de um quadro X. Esse quadro X é tipo uma lei, né? Então, eu não estou conseguindo entender esse financiamento de campanhas, o que aconteceu aqui no financiamento de campanhas, sendo que a lei diz isso, né? Essa informação eu não encontrei. Então, eu vou perguntar à Justiça Eleitoral por meio de um documento oficial, né, sobre essa informação. E a Justiça Eleitoral, antes da publicação do relatório final, tem o direito de responder às nossas dúvidas. E isso, sabe, gente, é bem importante isso também ressaltar aqui. As missões, como elas querem colaborar com a autoridade eleitoral, é necessário, então, que a gente converse. Porque, afinal de contas, como é que a gente vai se entender, não é mesmo? Imaginem vocês, se as missões de observação eleitoral pegassem tudo o que aconteceu de negativo numa eleição, colocassem num documento e dissessem, olha, isso aqui não funciona. Isso, além de não ajudar, pode prejudicar todo o processo eleitoral e toda a força institucional que uma autoridade eleitoral tem que ter. Porque a gente também gosta de instituições fortes. Então, nesse sentido, a crítica pela crítica não é aplicada numa missão de observação eleitoral. Existem críticas, obviamente que sim, existe inclusive a independência das missões de observação eleitoral em tecer essas críticas, em ter essas críticas. Mas, por outro lado, a gente precisa dizer, isso aqui não está funcionando bem. Sugere-se que possa ser feito tal coisa para a gente solucionar esse problema. E esse diálogo, porque a gente está fazendo um diálogo, deve ser iniciado por meio do direito de resposta. Então, antes da publicação do relatório final, também é direito da própria Justiça Eleitoral de saber o que a gente está pensando, o que a gente colheu, o que a gente quer publicar. Não precisa nem mandar o relatório final, não se trata disso. Mas se trata, sim, de validar informações, né, de não fazer afirmações que não se sabe totalmente se são verdadeiras. E isso o direito de resposta ajuda muito. Primeiro, porque aposta no diálogo, né? A gente precisa dialogar. E segundo, que as duas instituições juntas, as missões de observação eleitoral e a autoridade eleitoral, vão ali ficar juntinhas, aportando uma imagem muito, muito, muito rica sobre as eleições. Por quê? São pontos de vista diferentes. Porque às vezes a Justiça Eleitoral diz, poxa, mas isso aqui funciona perfeitamente. E a gente diz, olha, não funciona também assim. A gente poderia fazer assim. Porque daí eles também podem adaptar o procedimento deles, né, as rotinas, para que aquela questão ali fique melhor solucionada na prática. Bom, gente, então a resolução do TSE fala isso. Fala muito mais, obviamente, a gente trouxe aqui somente um resumo. Eu convido vocês a darem uma olhadinha no Google, na resolução, mas saibam que essa é a normativa brasileira aplicável às missões de observação eleitoral no Brasil. Tá certo? Logo, logo a gente vai falar sobre os direitos e deveres de observadores eleitorais. É importante destacar, dentro desse módulo da legislação nacional e internacional vigente sobre a observação eleitoral, os direitos e deveres que todas as pessoas que compõem uma missão de observação eleitoral possuem. Até porque, como nós vimos,
seja nos tratados e declarações internacionais, seja na resolução do TSE, a 23678, existem sim deveres, mas também direitos que fornecem um ambiente propício para que a missão possa trabalhar. Aqui na categoria de direitos, nós separamos 4 grandes blocos. E o primeiro bloco de direitos, digamos assim, que a missão, as pessoas que compõem a missão têm, é o acesso às informações sobre o processo eleitoral. Se a missão deseja obter uma informação específica sobre um determinado assunto, e aqui eu cito um exemplo, a quantidade de candidatos e candidatas que incorreram em algum óbice para sua candidatura. Um outro exemplo, a quantidade de efetivo policial e de forças armadas que fazem a segurança, que fazem a proteção do processo eleitoral. A missão tem o direito de obter tal informação. A missão tem o direito de exercer e acionar os mecanismos inerentes a esse direito para conseguir atingir a informação que deseja. Isso por quê? Porque a missão precisa fazer esse acompanhamento, que tem o direito, para qual ela foi criada e é destinada, sobre o prisma da informação, sobre o prisma do conteúdo de que a observação é feita. Sem informação não há como ter uma observação. E, portanto, esse é um grande direito consagrado não só na legislação internacional, como também na resolução do TSE brasileiro. O segundo grande bloco de direitos que nós resumimos é de possuir um contato, de um porta-voz, de uma ponte da autoridade eleitoral, da justiça eleitoral para com a missão, seja em âmbito nacional, e aqui nós diríamos o Tribunal Superior Eleitoral, seja em âmbito estadual, que são os tribunais regionais eleitorais, ou mesmo no município e na cidade, perante a justiça eleitoral local, o juiz local. Isso vai ao encontro, vai na esteira do primeiro direito, que é o acesso à informação, pois sem um contato da autoridade eleitoral, informações inerentes a ela, ao processo eleitoral, que é orientado e que é realizado, que é direcionado pela autoridade eleitoral, não seria possível. Não seria possível esse acesso à informação. Então, considerando que é o Tribunal Superior Eleitoral que faz o credenciamento das missões, é a autoridade eleitoral que acompanha cada missão, nada mais certo, mais correto do que a gente possuir um contato, um porta-voz específico. E esse seria o segundo direito de uma missão. O terceiro bloco de direitos que nós resumimos aqui para vocês na aula e no slide diz respeito a ter a resposta, obter a resposta aos questionamentos, às perguntas, às dúvidas e elucidações que a missão gostaria de ter. Esse bloco de direito, esse direito em si, vai ao encontro dos dois demais, já tratados, de ter acesso às informações, ter um porta-voz na justiça eleitoral, na autoridade eleitoral e, ao fim e ao cabo, obter as respostas às informações que nós solicitamos. Até porque a missão de observação, ela observa, ela acompanha, ela faz o monitoramento. Se é necessário uma dada informação e realizamos uma pergunta oficial, institucionalizada ao porta-voz da autoridade eleitoral, ou bem como a qualquer outro player eleitoral, é necessário que a missão obtenha essa resposta, obtenha essa informação deste questionamento. Até porque sem essa peça de informação, a observação pode ficar comprometida e pode prejudicar os trabalhos e o relatório final da missão de observação. Por isso que esse é um direito essencial, obter a resposta à informação devolvida de uma questão, de um questionamento, de uma pergunta que a missão tenha. Esse é um direito essencial e fundamental. O quarto e último bloco de direitos sintetizados nos slides e nas aulas diz respeito ao direito, efetivamente, da missão de observação eleitoral e todos os seus integrantes de terem acesso às instalações e localidades que estão envoltas no processo eleitoral. E eu explico. É importante que o observador, coordenador, seja o especialista ou até mesmo o grupo base, possa adentrar, por exemplo, no recinto eleitoral, no colégio eleitoral, no dia da votação, onde esteja ocorrendo a eleição, seja no colégio ou qualquer outro recinto, para que possa, de fato, ser observado o processo de votação, como está se desenrolando o dia, o processo eleitoral, como os eleitores votam, se existe o segredo e o sigilo do voto. Ou seja, se não há direito para que a missão adentre a este recinto para acompanhar o dia da votação, não há como se realizar uma observação eleitoral adequada. Ou mais, se não há possibilidade da missão e seus integrantes, observadores, coordenadores e etc., adentrarem nos tribunais regionais eleitorais, quando da transmissão dos votos, quando da chegada do material eleitoral após a eleição, repito, não há possibilidade de uma observação adequada, imparcial e precisa. Portanto, esse é um direito também essencial e que deve ser protegido sempre. Prosseguindo sobre a legislação nacional e internacional sobre a observação eleitoral, é importantíssimo nós ressaltarmos quais são os deveres dos observadores e de todos os integrantes de uma missão de observação. Até porque é importante de se frisar que
acompanhar um processo eleitoral, de certa forma, pode ser algo tenso, pode ser algo complicado, sobretudo quando são eleições acirradas e quando a polarização das eleições é acentuada. Ou seja, os deveres existem não para que seja um incômodo a observação eleitoral, mas, no final das contas, para proteger a missão de observação e proteger os seus integrantes. Então, os deveres é algo de suma importância para que todos nós, se um dia cogitarmos participar de uma missão de observação, tenhamos fresco na memória e saibamos todos os nossos deveres e pontos aqui destacados. Passemos a um deles. O primeiro é o dever de um integrante de uma missão não ocupar cargo em comissão na administração pública na circunscrição do pleito observado. E eu vou explicar. Se estamos observando uma eleição municipal, como por exemplo temos aqui no Brasil essa divisão, é importante que o observador, o coordenador, alguém que integre o grupo base ou os especialistas dessa missão não componha, não faça parte, em cargo comissionado da administração pública do município observado. Então, em Curitiba, por exemplo, se eu trabalho na prefeitura de Curitiba, em um cargo comissionado, eu não posso integrar uma missão que vai observar as eleições aqui em Curitiba. Então, esse é um dever de suma importância, pois separa, é o que garante a imparcialidade, a autonomia da missão e não traz um aspecto de confusão entre os seus integrantes e os interesses em jogo durante essa eleição. De novo, é preciso que a observação seja imparcial, que ela seja institucionalizada e não personalizada. O segundo dever na tabela à esquerda é de não ocupar cargo eletivo, não ser filiado a partido político, não ser dirigente partidário ou não exercer, e aqui é importantíssimo, militância política ou prestar serviços em campanhas ou pré-campanhas. Talvez esse dever possa ser resumido da seguinte forma: a gente não pode estar envolvido politicamente no pleito eleitoral. Porque se você está envolvido politicamente, seja porque você tem preferência, tem gosto, tem afeição, ou seja porque você trabalha para algum candidato, alguma candidata ou algum partido político, não há como você exercer o seu papel de integrante de uma observação eleitoral, de uma MOI, sem comprometer a sua parcialidade ou imparcialidade. E é por isso que esse dever é muito importante. Ele está previsto nos tratados internacionais, nas declarações e, sobretudo e sobremaneira, na resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E é um dever que nós precisamos todos observar. Isso é muito difícil, pois em tempos de redes sociais é facilmente observável pessoas que expõem e manifestam suas preferências políticas. Mas para que o trabalho do Mamoi seja respeitado, para que o trabalho de uma missão possa gerar frutos, todos os seus integrantes devem se comprometer ao máximo com esse dever, de não exercer sequer militância político-partidária em suas redes sociais ou publicamente nas ruas e durante o processo eleitoral. O terceiro dever na tabela ainda à esquerda, abaixo e do lado esquerdo, é não atuar na justiça eleitoral como um integrante da magistratura ou do serviço público ou até mesmo para empresas e pessoas jurídicas contratadas e terceirizadas. Isso é importante, pessoal, pelo seguinte fato: nós também fazemos uma observação da autoridade eleitoral, da justiça eleitoral, não só dos partidos políticos, dos candidatos ou da própria sociedade. A autoridade eleitoral é um grande ponto de observação, é um grande ponto de constatações de boas práticas, de recomendações de melhoria, ou seja, se você tem interesse profissional, econômico, relacionado a essa entidade, não há como, de novo, você exercer um papel isento, até porque você trabalha para a autoridade eleitoral e um objeto de observação pode ser até mesmo você. Ou seja, é um dever existir essa separação de assuntos, o que é o seu trabalho e o que é a observação eleitoral. Por isso existe esse dever e ele, em todas as nossas missões, é sempre reforçado. O quarto ponto vai ao encontro do segundo dever e diz respeito, ele disciplina uma postura ética de cada observador, de cada coordenador, de cada integrante da MOI, no que diz respeito à postura ética em todas as suas manifestações. Ou seja, cada vez que nós nos portamos em público, nós somos porta-vozes da organização, da missão. E aqui eu só faço uma ressalva, que nós veremos a seguir, e não são todas as pessoas que podem falar em nome da missão. Porém, o seu próprio comportamento, suas próprias amizades, o seu próprio ciclo de convívio natural diz muito sobre o próprio papel da organização na sua vida e em como você enfrenta isso. Ou seja, é preciso que todos nós tenhamos um compromisso ético em todas as nossas manifestações quando diz respeito à própria missão de observação eleitoral. E esse é um dever que, por mais que pareça genérico, ele tem muita aplicação no dia a dia. É um zelo constante, é um cuidado constante
nós temos que ter para que a missão de observação não seja de nenhuma forma comprometida. Ao lado direito, na tabela ao lado direito, existe o dever número 5 de respeitar a legislação eleitoral. Vejam, a observação, de fato, acompanha o processo de elaboração de leis, acompanha o processo de quais leis vão ser aplicadas, como elas foram elaboradas, de que forma elas afetam e impactam o processo eleitoral. Isso não há dúvida, isso não há questionamento. Porém, devemos respeitar a escolha do Poder Legislativo que assim optou por determinada legislação. Ou seja, é possível e é necessária a observação, porém, o respeito deve existir. É uma opção. Os legisladores foram eleitos pelo público para lá estarem. E se há opção por uma determinada legislação, é uma escolha, é uma opção. Isso foi optado e deve ser respeitado. Por isso existe esse dever. Esse é o dever número 5. O dever número 6, ao lado direito da segunda tabela, é respeitar as atribuições das autoridades eleitorais em todos os níveis e demais autoridades públicas. Ou seja, vai ao encontro dos outros deveres, outros princípios aqui expostos, de sempre ter uma conduta ética, uma postura ética, uma conduta moral, sempre zelar pelo compromisso, da cordialidade, sempre ter esse tratamento que gostaríamos de receber quanto missão. Seja porque temos direitos de acesso à informação, mas também temos o dever de respeito com as atribuições das autoridades eleitorais. Entender o papel que cada pessoa desempenha, entender o compromisso que cada pessoa, seja por lei ou seja por ética, possui, e entender que a autoridade eleitoral tenta cumprir o seu papel, cumpre o seu papel de organizar as eleições, de fazer o desenvolvimento do processo eleitoral com todas as disputas, fazer a diplomação dos eleitos, ou seja, respeitar as autoridades eleitorais é um compromisso, é um dever que a Transparência Eleitoral Brasil, em suas missões, sempre tem. O 7º ponto, se eu já não estou enganado, relativo aos deveres, disciplina ou prevê a não entrada dos integrantes da missão de observação eleitoral, da missão em si, em situações de conflito de interesses ou de uma espécie de renúncia de direitos. E eu explico. Existem certas ocasiões, que não são tão descritíveis, que nos vemos diante de uma situação de conflito de interesses. Então, a missão, por isso que existem os outros deveres, de você não ocupar cargos, não fazer militância político-partidária, mas existem sim, mesmo observados esses outros deveres, ocasiões que existe uma espécie de conflito de interesse. Então, esse dever vem mais na esteira, vem mais na linha de tentar, desde antemão, prever uma hipótese que pode acontecer e a necessidade da missão e dos integrantes evitarem entrar em situações de conflito, evitar entrarem em situações de conflito de interesses e, de certa forma, tentar sempre ter a política da boa vizinhança, do bom compromisso, da ética e da moral. É um dever, de certa forma, um pouco mais genérico, mas também que é merecedor de destaque e de constar aqui nas nossas aulas e nos nossos slides. O último dever, chegando aqui ao final desse slide, dessa parte da nossa aula, é o dever de não obstruir, não interferir em qualquer tipo de processo das eleições, não interferir nas funções da justiça eleitoral, na proclamação dos resultados, no trabalho dos mesários, dos candidatos e das candidatas. Novamente, qual é o objeto principal da função de uma missão de observação? Observar. Nós não substituímos as pessoas, não substituímos a autoridade eleitoral, não desempenhamos o papel da autoridade eleitoral, não ocupamos o papel dos candidatos, das candidatas, não ocupamos o papel de ninguém, ocupamos o papel de uma missão de observação eleitoral, que é observar, constatar. Então, esse dever precisa ser entendido sobre esse prisma de que as pessoas que ocupam a missão de observação eleitoral ocupam apenas e tão somente a observação eleitoral. Não são autoridades eleitorais, não ajudam eleitores no dia da votação, não ajudam a solucionar disputas, não ajudam a expressar opiniões sobre assuntos inerentes a cada um dos indivíduos que participam do processo eleitoral. A missão é a missão e os demais são os demais. É necessário entender essa diferença e ter em mente essa distinção entre cada um. O último módulo dessa parte de legislação nacional e internacional de observação eleitoral trata do Código de Conduta e princípios globais da observação eleitoral. Como dizemos já aqui em todas as aulas e vídeos, a observação eleitoral é algo que nasceu e surgiu de forma internacional, em outros países, mundo afora. São inúmeras organizações que realizam o monitoramento à observação eleitoral. E daí porque é importante ressaltar este aspecto, pois inúmeros e diversos princípios sobre a observação eleitoral foram sendo criados, foram sendo estudados, debatidos e surgiram, emergiram dessa prática mundo afora, países afora e organizações afora.
A Transparência Eleitoral Brasil, filiada às boas práticas, às boas condutas, tentou extrair dos melhores diplomas, como já dissemos, a Declaração Internacional de Princípios da Observação Eleitoral Internacional, a Declaração de Princípios de Observação Eleitoral para as Organizações Cidadãs, ou seja, uma declaração internacional, porém, que ajuda, disciplina e traz princípios para a Missão de Observação Nacional de Organizações Cidadãs. A Transparência Eleitoral tentou extrair as melhores informações, as melhores condutas, as melhores práticas e metodologias e consubstanciou tudo isso, plasmou tudo isso no nosso próprio manual de princípios e código de conduta da Transparência Eleitoral. Esse documento que orgulhosamente nossa organização realizou, em parceria entre a coordenadora geral Ana Cláudia Santana e comigo, escrevemos esse manual, esse código de conduta que sintetiza, que traz e aborda tudo o que já discutimos até então. O conceito das missões, os objetivos e vai além. Trata também dos deveres, disciplina e fala sobre os deveres e traz princípios, traz certas condutas na prática, no dia a dia de uma missão de observação e como eles devem ser enfrentados. Mas, de novo, é uma série, uma gama de princípios e que nós podemos sintetizar aqui, aglutinar em 4 grandes eixos. O primeiro eixo, naquele círculo com as setas ali ao lado, em verde claro, trata da objetividade, neutralidade e a transparência. É repetitivo, pode até parecer de certa forma cansativo, mas é muito importante destacar estes princípios, que se refletem nos deveres, nos direitos, mas que são princípios. Novamente, você trabalhar, você acompanhar um processo eleitoral cheio de paixões, cheio de desejos, de propostas e de plataformas que polarizam, goste ou não, queiram ou não, as pessoas, os eleitores, é de suma importância. É extremamente relevante que a objetividade, a neutralidade e a transparência sejam um grupo de princípios todos os momentos presentes em todas as condutas de uma missão de observação eleitoral e seus integrantes. Objetividade, de que forma? Prezar e zelar sempre pela forma como falamos, pela forma como se expressamos em assuntos objetivos. Subjetividade, ou seja, a zona de interpretação é uma coisa difícil, complicada e que deve ser evitada na observação eleitoral. A neutralidade, não se imiscuir, não entrar em assuntos parciais, partidários, políticos, que expresse o seu gosto, a sua preferência, ou o que quer que seja. Então, a neutralidade vai ao encontro, vai nesse sentido. E, por fim, a transparência. A observação eleitoral justamente visa acompanhar o processo eleitoral e divulgar e tornar público para a sociedade o que a missão vem acompanhando. O que constatou, o que deixou de constatar, o que considerou uma boa prática e considerou uma má prática e com recomendações construtivas. Então, a transparência funciona nesse sentido. Não é só o nome da nossa organização, mas também é porque o nosso trabalho deve ser público. O fruto do trabalho, na verdade, no final das contas, é para a sociedade. Os nossos relatórios, as nossas constatações são feitas e existem para a sociedade, e por isso a transparência. Tudo que fazemos é publicizado, ele é público, está disponível, está nas nossas páginas das redes sociais, na nossa página da internet, para que todos que tenham interesse, sociedade civil, os partidos, a autoridade eleitoral, possam acessar qual é o fruto, qual é o objeto do nosso trabalho. Pois bem, o segundo bloco ali, de princípios sintetizados, aglutinados, é a não substituição dos atores nacionais no processo. Como eu mesmo já tratei aqui, a missão é a missão, os eleitores, as autoridades eleitorais, os players eleitorais, os atores nacionais no processo são os atores nacionais. A missão tem o seu papel e não se confunde com os demais atores. Nós não podemos realizar funções que não sejam nossas. Isso acho que já está, de certa forma, um pouco claro. De novo e novamente, mais uma vez, o princípio do qual derivaram os deveres, o respeito pela legislação interna do país anfitrião. Isso aqui é interessante também destacar, pessoal, que se reflete muito para as missões de observação internacional, pois quando as missões internacionais vão a outros países, é rotineiro, é um costume, de certa forma, você fazer comparações entre o país que você nasceu, que você é cidadão, como se vota lá, o país que você foi observar as outras eleições. Então, essa comparação é um princípio que toda a observação eleitoral internacional já tentou disciplinar para evitar esse tipo de comparação. O sistema de eleição de um país diz respeito àquele país. É a opção daquele povo, daquela sociedade em votar daquela forma. E não necessariamente é melhor ou pior do que um outro país que vota de uma forma diferente. Um exemplo, urnas eletrônicas com o voto de papel. É uma opção, é uma sociedade que, pelos seus legisladores, pelos seus eleitos,
decidiu daquela forma. Ter uma autoridade eleitoral perene, estável e não transitória, como é em muitos outros países, é uma outra opção. E isso deve ser respeitado, porque é a decisão suprema da sociedade por intermédio de seus eleitos. Ou seja, é necessário o respeito. Quarto e último, e isso aqui é muito interessante, a avaliação precisa sobre o prisma das circunstâncias relevantes. O princípio pode parecer um nome complicado, mas eu explico. A avaliação precisa sobre esse prisma das circunstâncias relevantes diz respeito ao quê? Primeiro, a missão de observação eleitoral, seja internacional ou nacional, no nosso caso, como disse milhares de vezes, nacional, ela faz constatações e ela discorre, ela trata, ela fala, ela fundamenta sobre coisas que os nossos integrantes da nossa missão observaram. Ou seja, eu não posso receber uma informação de terceiro, não verificar, não conseguir constatar com os meus próprios olhos, com a minha própria observação e assumir isso como uma verdade. Eu preciso fazer a avaliação sobre o prisma do que eu vi, sobre a vertente do que eu observei, seja como especialista, como grupo base, como coordenador regional ou observador. Então, se no dia da votação, aqui exemplificando, você receber a informação de um fiscal de um partido, de um eleitor, que alguém tentou cometer um crime eleitoral na esquina 2 quadras abaixo do seu recinto eleitoral, do seu centro de votação da sua escola, mas você não conseguiu ver, você não tem provas contundentes, não são informações públicas, oficiais, corroboradas por autoridades competentes, se nada disso for o que ocorre na prática, a avaliação da missão fica comprometida, pois a gente estaria falando sobre algo que nos disseram. E isso, alguns chamam de fofoca, outros chamam de outros assuntos, né? Dão outros nomes, mas é importante destacar aqui, a gente precisa fazer observação sobre o que a gente observa, não sobre o que nos conta. Então, é isso de que trata o princípio e mais, circunstâncias relevantes. Existem aspectos do processo eleitoral que são normais, e aqui também exemplifico. Você está num contexto de uma escola, numa zona rural, numa zona afastada, que a infraestrutura daquela escola é um pouco precária. Que a infraestrutura daquela escola, de certa forma, o banheiro é um pouquinho ruim, o ar-condicionado não funciona, o ventilador não funciona. Isso é um aspecto que, de fato, pode sim ser observado e constatado, porém, não é uma circunstância relevante. Para o processo eleitoral, é uma circunstância que ocorre, que, infelizmente, dado o contexto dos países, do Brasil, da América Latina, é comum. É uma circunstância que ocorre. Porém, para uma observação eleitoral, pode ser que isso não seja um fato tão importante e tão relevante. Por isso, a gente precisa observar com os próprios olhos, acompanhar, fazer as nossas constatações e as circunstâncias precisam ser importantes, precisam se destacar, destoar, para serem merecedoras de comentários, de estudos e de debruçamento da própria missão a respeito disso.